Olá, meu nome é Ana Carolina Canucci e o tema da nossa apresentação é Princípios Constitucionais do Direito Administrativo, na disciplina Direito Administrativo 1 da Universidade Federal do Amapá, sob orientação do professor Raul Galati. A administração pública em um Estado democrático de direito não atua por vontade própria, nem por mera conveniência política. Sua atuação encontra fundamento, limite e finalidade na Constituição Federal de 1988. Isso significa que o poder administrativo não é livre, ele é constitucionalmente orientado e juridicamente controlado. Dentro desse contexto, os princípios constitucionais do direito administrativo assumem um papel central, porque funcionam como critérios de validade dos atos administrativos, parâmetros de interpretação das normas e instrumentos de controle da atividade estatal. O ponto de partida da nossa análise é o artigo 37 da Constituição Federal. Esse dispositivo determina que a administração pública, direta e indireta, obedecerá aos princípios de legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência. Esses princípios não são simplesmente recordações abstratas ou enunciados simbólicos. São normas jurídicas que vinculam toda a atuação administrativa e, por isso, podem ser invocadas por invalidar práticas incompatíveis com a Constituição. Ao lado do artigo 37, também é importante o artigo 5º da Constituição, que assegura garantias como o devido processo legal, contraditório, a ampla defesa, o acesso à informação e a proteção jurídica. Com a Constituição de 1988, o direito administrativo brasileiro passou por um processo de constitucionalização. Isso quer dizer que a administração deixou de ser lida apenas a partir de leis extraordinárias e passou a ser compreendida diretamente à luz da Constituição e dos direitos fundamentais. Em outras palavras, a Constituição passou a ocupar o centro do regime jurídico administrativo. Esse movimento é muito importante porque reforçou o controle sobre o poder estatal e impediu que a administração fosse vista apenas como espaço de autoridade, sem submissão efetiva aos valores constitucionais. Nessa parte inicial, o primeiro princípio que merece destaque é o da legalidade. No direito privado, costuma-se dizer que o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já no direito público, a lógica é diferente. O administrador só pode agir nos limites autorizados pelo ordenamento jurídico. Isso acontece porque o agente público não administra interesses próprios, mas da coletividade. Por isso, sua atuação precisa estar vinculada à Constituição, à finalidade pública e à ordem jurídica. Contudo, a legalidade administrativa não deve ser compreendida de maneira estreita, como simples obediência mecânica à lei formal. Hoje ela precisa ser lida à luz da Constituição. Isso significa que um ato administrativo pode até parecer formalmente legal e ainda ser inválido se contrariar a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, o devido processo legal ou os direitos fundamentais. A legalidade, portanto, não é apenas observância da lei em sentido literal, mas conformidade com a juridicidade constitucional. A doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro mostra que a administração pública está vinculada não apenas à lei, mas a todo o princípio constitucional. José dos Santos Carvalho Filho também destaca que a legalidade é um dos pilares centrais do regime jurídico administrativo, justamente porque impede arbitrariedades e assegura que a atuação estatal permaneça submetida à Constituição. Portanto, quando falamos em princípios constitucionais do direito administrativo, estamos falando dos limites jurídicos reais ao exercício do poder público. Em síntese, a constitucionalização do direito administrativo transformou profundamente a forma de compreender a administração pública. O administrador não pode agir de vontade pessoal, nem por conveniência política isolada. Ele deve agir em conformidade com a Constituição, com os direitos fundamentais e com a finalidade pública. É a partir dessa base que serão analisados, na sequência, os princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Olá, meu nome é Giovanna Titonelli. Dando continuidade, destacamos agora 3 princípios fundamentais do artigo 37 da Constituição Federal: a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Esses princípios são essenciais porque demonstram que a administração pública não pode ser apropriada por interesses privados, pessoais ou arbitrários. Eles reforçam a ideia de que a função administrativa existe para atender ao interesse público e não à vontade individual do agente estatal. O princípio da impessoalidade exige que a administração atue em favor da coletividade, sem favorecimentos, perseguições ou privilégios. O agente público não atua em nome próprio, mas em nome do Estado. Por isso, a máquina pública não pode ser usada para beneficiar familiares, aliados políticos, amigos ou qualquer grupo de preferência pessoal. A impessoalidade também se conecta diretamente com a ideia de igualdade entre os administrados, pois exige tratamento isonômico e neutralidade na atuação estatal. A Constituição traz manifestações concretas desse princípio. O artigo 37, inciso 2, exige concurso público para ingresso em cargos e empregos públicos, justamente para evitar escolhas arbitrárias e favorecer a igualdade de acesso. O artigo 37, inciso 21, também impõe a licitação como regra para a contratação administrativa, garantindo igualdade entre os concorrentes. Dessa forma, a impessoalidade não é apenas uma ideia genérica. Ela aparece concretamente em regras constitucionais que estruturam a atividade administrativa.
O princípio da moralidade administrativa, por sua vez, estabelece que não basta o administrador agir de forma aparentemente legal. É necessário também agir com honestidade, boa-fé, lealdade institucional e probidade. A moralidade administrativa não se confunde com mera moral pessoal ou com juízos subjetivos sobre o que é certo ou errado. Trata-se de uma moralidade judicializada, ou seja, incorporada ao próprio regime constitucional da administração pública. Por isso, um ato pode até parecer formalmente regular, mas será ilegítimo se violar a ética jurídica da administração. Celso Antônio Bandeiro de Mello destaca que a moralidade impede a aceitação de condutas incompatíveis com a boa-fé e com a lealdade institucional. Isso demonstra que a moralidade funciona como o verdadeiro parâmetro jurídico de validade do ato administrativo. Ela protege a confiança da sociedade nas instituições públicas e impede que a atividade estatal seja exercida de maneira abusiva, desonesta ou desviada da finalidade pública. Já o princípio da publicidade determina que os atos administrativos devem ser transparentes e acessíveis ao controle da coletividade. Em um Estado democrático de direito, a administração não pode atuar de forma opaca. A publicidade viabiliza a fiscalização, controle social, acesso à informação e maior legitimidade institucional. Quando a administração age com transparência, reduz espaços para arbitrariedade, favorecendo o indevido e corrupção. Maria Silva Zanella de Pietro destaca justamente que a publicidade é um instrumento de controle dos atos administrativos pela sociedade. No plano jurisprudencial, a força normativa desses princípios foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 579.951 do Rio Grande do Norte, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nesse caso, o STF reconheceu que a vedação ao nepotismo decorre diretamente dos princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa, mesmo sem necessidade de lei específica. Esse entendimento foi depois de consolidada a súmula vinculante número 13. A importância desse precedente está em mostrar que os princípios administrativos não são decorativos. Eles possuem eficácia imediata e podem invalidar práticas incompatíveis com a Constituição. Portanto, impessoalidade, moralidade e publicidade são princípios que garantem objetividade, ética e transparência na atuação da administração pública. Eles impedem o uso privado da função pública e reforçam o controle democrático sobre o exercício do poder estatal. A partir desse ponto, passamos ao princípio da eficiência, a segurança jurídica e a análise da atuação administrativa em situações emergenciais, como a pandemia. Olá, meu nome é Lucas Aires e agora eu vou falar sobre o princípio da eficiência, a segurança jurídica, o contraditório e a relação dessa temática com a pandemia. O princípio da eficiência passou a integrar especialmente o artigo 37 da Constituição Federal com a Emenda Constitucional número 19, de 1988. A partir daí, tornou-se claro que a administração pública não deve apenas agir de forma válida em termos formais, mas também de maneira capaz de produzir resultados adequados ao interesse coletivo. Eficiência, nesse contexto, não significa apenas rapidez, significa qualidade, racionalidade, boa administração, uso responsável dos recursos públicos e obtenção de resultados compatíveis com a necessidade da sociedade. Entretanto, é muito importante destacar que a eficiência não autoriza o afastamento dos demais princípios constitucionais. A administração não pode invocar a busca por resultados para desrespeitar a legalidade, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa ou a segurança jurídica. Em outras palavras, a eficiência somente é legítima quando atua em harmonia com a Constituição. O administrador eficiente não é aquele que age de qualquer forma para alcançar um objetivo, mas aquele que consegue agir com qualidade sem abandonar os limites constitucionais. Aqui entram também princípios constitucionais correlatos, especialmente o contraditório, a ampla defesa, a proporcionalidade e a segurança jurídica. O contraditório e a ampla defesa estão claramente previstos no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e se aplicam também ao processo administrativo. Isso significa que, quando a administração pretende praticar ato que afete direitos individuais, deve assegurar participação, possibilidade de defesa e respeito ao devido processo legal. A segurança jurídica, por sua vez, deve ser compreendida como princípio constitucional administrativo implícito. Ela decorre do Estado de Direito e da necessidade de estabilidade das relações jurídicas, proteção de confiança legítima e previsibilidade na atuação estatal. A administração pública não pode revisitar situações jurídicas indefinidamente, nem surpreender o administrador de boa-fé com mudanças bruscas e retroativas de orientação. A segurança jurídica impede arbitrariedade e protege a estabilidade institucional. O Supremo Tribunal Federal reforçou esse entendimento no tema 445 da repercussão geral, ao afirmar a incidência da segurança jurídica e da confiança legítima para limitar o controle tardio de atos concessórios pelos tribunais de contas. Esse precedente demonstra que até mesmo os órgãos de controle estão submetidos a limites constitucionais quando a sua atuação ameaça a estabilidade das relações jurídicas. Outro precedente importante é o recurso extraordinário 594.000.
296 de Minas Gerais, relatado pelo ministro Dias Toffoli, em que o STF reconheceu que a revisão de atos administrativos que produzam efeitos concretos sobre interesses individuais depende de regular processos administrativos com contraditório e ampla defesa. Assim, a legalidade administrativa não autoriza autotutela arbitrária. Ela deve ser exercida em conjunto com as garantias fundamentais do administrado. Esses temas ficaram ainda mais evidentes durante a pandemia de Covid-19. Em situação de emergência, a administração precisou agir com rapidez para organizar serviços de saúde, realizar contratações urgentes, proteger a população e manter o funcionamento estatal. Nesse cenário, a eficiência ganhou enorme destaque. Contudo, a urgência não afastou a Constituição. Pelo contrário, exigiu ainda mais responsabilidade, transparência, motivação adequada e respeito à proporcionalidade. A pandemia mostrou que a verdadeira eficiência não consiste em agir sem limites, mas em agir rapidamente, sem violar a juridicidade constitucional. Portanto, a eficiência deve ser compreendida como princípio de boa administração, mas sempre subordinado à Constituição. A segurança jurídica, o contraditório, a ampla defesa e a proporcionalidade garantem que, mesmo em situações excepcionais, a administração continua vinculada aos direitos funcionais e ao Estado democrático de direito. Com isso, passamos à perspectiva do direito comparado e à conclusão do trabalho. Olá, eu me chamo Robson e eu vou falar um pouco sobre o direito comparado. O nosso país escolhido foi Portugal. Na Constituição da República Portuguesa, especialmente seu artigo 266, que estabelece que a administração pública deve prosseguir o interesse público, respeitando os direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos e atuar em conformidade com os princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé. Nesse ponto, a contribuição de Diogo Freitas de Amaral é fundamental, uma vez que o autor português explica que a administração não está submetida apenas à lei em sentido formal, mas ao chamado bloco da legalidade, que inclui a Constituição, os princípios, os valores jurídicos fundamentais. Isso aproxima bastante o modelo português do processo de constitucionalização do direito administrativo no Brasil. Em Portugal, o Tribunal Constitucional reconhece a força normativa desses princípios. No Acórdão 222 de 2016, o Tribunal destacou que a administração está vinculada aos princípios da proporcionalidade e da justiça no exercício de seus poderes, especialmente quando atua na esfera discricionária. Isso mostra que, assim como no Brasil, a discricionalidade administrativa não é liberdade absoluta, mas atuação juridicamente limitada. No Brasil, além dos julgados do STF e do STJ já mencionados, o trabalho também exigiu uma presença de um acórdão envolvendo o Estado do Amapá. Nesse ponto é importante porque demonstra que os princípios constitucionais administrativos não são apenas aplicados pelos tribunais superiores, mas também pelos tribunais locais, inclusive no controle de atos administrativos no âmbito estadual. Diante de todo o exposto, concluímos que os princípios constitucionais do direito administrativo funcionam como fundamento de validade dos atos administrativos e como critério de controle da administração pública. Eles limitam o poder estatal, protegem os administradores e asseguram que a atuação administrativa permaneça vinculada à Constituição, mesmo em contextos excepcionais. Autores como Maria da Silva, de Pietro, Diogo Freitas de Amaral demonstram que a administração pública somente é legítima quando atua com sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e respeito à segurança jurídica. Para encerrar, deixamos a seguinte questão para a turma. Em situações de emergência, como a pandemia da Covid-19, até que ponto o princípio da eficiência pode justificar flexibilizações procedimentais sem violar os outros princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro?